Olá, gente! Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi um e-mail muito interessante agora há pouco, e aí eu pensei que talvez a dúvida dessa pessoa que me escreveu o e-mail possa ser uma dúvida comum a muitos de vocês, então vamos ver se eu consigo esclarecer um pouco. Essa pessoa que me mandou o e-mail, ela me pergunta assim, da onde que eu tiro, na verdade, tanta fé nas coisas que eu digo, na questão da lei da atração, como que eu sei que as coisas que eu digo de fato funcionam e como que eu tenho tanta fé nessas coisas, porque a questão de começar. Eu lancei hoje no Facebook um post falando que a mudança do mundo começa com a nossa própria mudança, né? E a pessoa, eu acho que viu esse post e se sentiu, então, inspirada para me mandar uma mensagem falando um pouco sobre isso, né? Sobre como que funciona isso. Então, a mudança do mundo começa pela gente mesmo, mas o que adianta eu mudar a minha energia, né? O que adianta eu fazer a minha parte se as pessoas não estão fazendo a parte delas? Do que adianta, na verdade, eu agir dessa forma se o mundo inteiro e as pessoas que me cercam não agirem dessa forma também? Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu acho que pode ser um vídeo bastante interessante para todos vocês que acaso tenham dúvidas semelhantes. Na verdade, essa é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Algumas pessoas vêm conversar comigo a respeito disso, né? Como é que você tem tanta certeza que isso funciona? Como é que eu faço para entender como isso funciona? Então, por favor, me explica por A mais B mais C igual a D, como é que essas coisas funcionam, porque eu preciso de uma razão lógica, eu preciso de uma explicação lógica para isso. E assim, gente, eu sinto muito, mas essa explicação não vai vir de mim. Eu não sei como isso funciona, eu não sei a explicação científica de como essas coisas funcionam. Talvez alguma das pessoas aí que estejam assistindo esse vídeo que sejam físicos ou então alguma outra especialidade que consiga chegar mais no âmago da questão. Porque o que eu vou falar para vocês é o senso comum, é aquilo que vocês facilmente encontrariam na internet, ou então lendo um desses livros que fala sobre lei da atração, sobre o poder de você viver no aqui e no agora, sobre o poder que tem quando a gente passa a aceitar a vida como ela é e perceber que as coisas não são como a gente enxerga, na verdade a gente enxerga as coisas como nós somos, né? Eu acho que existem inúmeras referências bibliográficas para quem tiver interesse. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui vai ser um pouco da minha experiência e das coisas, como elas funcionam na minha vida. Quando eu vou acender a luz, literalmente falando, não é uma metáfora sobre acender a luz da consciência, nem nada do gênero, eu vou acender a luz, eu vou apertar o interruptor. Eu não preciso saber como funciona, né? Eu sei que alguma coisa acontece ali, alguma despolarização elétrica, alguma condução por fios de cobre. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei qual é o mecanismo envolvido na ação e reação de eu apertar o interruptor e a luz acender. Isso não faz com que eu tenha menos fé e menos confiança no ato de apertar o interruptor. Quando eu vou apertar o interruptor, eu aperto o interruptor sabendo que ele vai funcionar. É mais ou menos assim que eu explico como é que essas coisas funcionam na minha vida. Eu não tenho como dizer para ninguém ir para um lugar que eu nunca fui, eu não tenho como levar ninguém aonde eu nunca tenho estado antes. Então, quando eu falo para vocês que o mais importante é a gente se sentir bem, quando eu compartilho com vocês algumas das coisas que eu recebo por mensagens ou que acontecem na minha vida, eu compartilho no sentido de dar exemplos práticos de coisas que acontecem e que eu vejo funcionando, né, nesse quesito do o que mais importa é a gente se sentir bem. Então, essas realmente são coisas nas quais eu acredito. E aí, eu estava pensando em como explicar, né, na verdade, para vocês, em como talvez tornar um pouco mais clara
essa ideia da mudança vibracional e de como é que isso funciona na hora de levar a gente para situações nas quais a nossa energia seja mais compatível. E aí eu estava assistindo um vídeo hoje do Abraham Hicks, né? Eu já sugeri para vocês. Infelizmente os vídeos, a grande maioria dos vídeos são em inglês, então fica um pouco restrito, os vídeos legendados são um pouco restritos. Eu vou colocar o link para esse vídeo aqui embaixo, em que a Esther Hicks, ela dá um exemplo muito interessante de como é que a gente vai ajustando o nosso tom vibracional de acordo com as situações e como é que a gente, na verdade, vai se tornando compatível, a nossa energia vai se tornando compatível com outras situações, né? Então é muito interessante o exemplo da eclusa, né? Não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo, eu sei que eu era muito pequena, eu fui para Barra Bonita, na foz do Rio Tietê, aqui em São Paulo, e eu andei num navio que usou essa eclusa. Então o funcionamento da eclusa, ele é bem simples, na verdade, apesar de ser bastante trabalhoso, né? Envolver uma tecnologia muito grande, o funcionamento é muito simples. É um rio, é um barco que sobe o rio. Então, se ele está subindo o rio, ele tem que vencer, na verdade, uma diferença de altitude muito grande. Então, para facilitar essa subida do rio, o que eles fazem? Eles dividem esse trecho de subida pronunciada no rio em vários compartimentos diferentes. O barco entra num desses compartimentos, as comportas se fecham, ele fica isoladinho ali dentro, e aí começa a jogar água lá dentro. Começa a jogar água lá dentro. O barco começa a flutuar, começa a subir de altitude. Quando o volume de água dessa comporta tiver alcançado o volume de água da comporta seguinte, uma comporta se abre e o barco passa para a próxima comporta. A comporta anterior se fecha e começa a jogar água nessa comporta nova, nesse espaço novo. E o navio, ele ergue novamente. E uma nova comporta se abre. E ele entra num novo espaço. Eu acredito que essa tenha sido a explicação mais incrível e perfeita sobre como a gente ajusta o nosso tom vibracional às coisas que acontecem à nossa volta. Então, eu acredito que é mais ou menos assim que a coisa acontece. A gente aumenta a nossa frequência energética e da mesma forma que o barco, ele flui na hora em que abre essa comporta, ele flui na direção, não tem esforço, né? Ele simplesmente se encaminha. Diferente do que se fosse um rio em subida, que tem aquele esforço, que você precisa ir com aquela força, com aquele dispêndio de energia, né? É natural. Né? Ele está naturalmente se encaminhando para um lugar que tem o mesmo volume de água no qual ele está e ele consegue fazer isso com muita tranquilidade. Então, eu acho que esse exemplo, ele é muito legal e ele mostra como a realidade, quando a gente não souber exatamente como é que está o nosso nível energético, a quantas anda a nossa vibração energética, eu acho que é só a gente olhar para o que existe à nossa volta. Se você olhar para a sua volta, você vai ver a sua família é um reflexo energético de onde você está, da qualidade energética que você vem vibrando, o seu trabalho é esse reflexo também, a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária também é um reflexo da sua frequência energética, o relacionamento afetivo que você tem ou que você não tem também é reflexo da sua vibração energética. Eu acho que tanto faz o que o outro está fazendo, importa o que você está fazendo. Cada navio está na sua própria comporta. Não existe um navio olhar para o outro e falar: ah, mas aquele ali subiu mais do que eu, porque cada um está no seu caminho. Cada passo do caminho tem o seu aprendizado, tem o seu desenvolvimento, tem a sua velocidade. A gente não tem que ficar olhando para o caminho do outro e falando: poxa, mas eu faço isso, eu sou tão dedicado, eu devolvo o troco quando me dão errado na padaria, eu devolvo o troco a mais, e o
O vizinho não faz nada disso, o vizinho vai lá e quando dá um troco errado para ele, ele enfia mais no bolso e segue andando, e ele tá numa condição muito melhor do que a minha, ele tem muito mais dinheiro, a mulher dele é mais bonita, os filhos são mais educados, a televisão é maior. Tanto faz, porque cada um está no seu caminho. Vocês conseguem imaginar um bambu no meio de uma floresta olhando para um carvalho e falando, nossa, mas o carvalho ele é mais forte do que eu, o carvalho tem um tronco maior do que o meu, o carvalho ele é mais resistente do que eu. É absolutamente estúpida a ideia da gente imaginar uma margarida se comparando com uma rosa e falando, ah, mas a rosa é mais cheirosa do que eu. Porque são flores, porque são plantas, porque são únicos, porque são infinitos em si mesmos, né? Mas a gente se compara com o outro. Muitas vezes, o outro ter dificuldade de agir de uma determinada forma é a desculpa que a gente precisa para não fazer a nossa parte. Uma coisa que me perguntam também muito é assim, então como é que eu posso, o que eu faço, na verdade, para aumentar a minha frequência energética, né? O que é aumentar a frequência energética? O que eu posso fazer para finalmente dar esse salto, né, energético? E eu digo para vocês que nós temos a cada segundo a chance de aumentar a nossa frequência energética. Basta nós escolhermos ter bons pensamentos, pensarmos em coisas boas, nos sentirmos bem a cada instante. Porque o pensamento, na verdade o pensamento ele é simplesmente um catalisador da forma como a gente se sente, né? O pensamento ele acontece através de uma imagem, então cada vez que nós temos um pensamento, nós criamos uma imagem na nossa cabeça, e essa imagem gera uma emoção, gera um sentimento no nosso físico, e esse sentimento no nosso físico é o que, por sua vez, altera o nosso campo eletromagnético. Alterando o nosso campo eletromagnético, nós passamos a nos sintonizar, então não é que nós atraímos para a gente, muitas vezes nós somos atraídos também para situações compatíveis com o nosso campo energético, né? Com o nosso campo eletromagnético. E é assim que a gente vai vivendo de acordo com padrões, vivendo de acordo com dinâmicas que se repetem, e aí a gente acaba ficando preso na mesma dinâmica porque a gente está vibrando a mesma coisa. Para a gente quebrar um padrão, para a gente saltar para uma dinâmica nova, a gente precisa agir diferente, a gente precisa escolher coisas diferentes. Como dizia Einstein, né? Alguns falam que isso é de Einstein, outros falam que isso na verdade é da sabedoria chinesa, de que não existe insanidade maior do que você agir da mesma forma e esperar obter resultados diferentes, né? E isso independe do outro. Isso independe do mundo, isso independe da sociedade, isso independe de outras coisas que não sejam você, de que não seja eu, de que não seja aquilo que a gente tem aqui dentro. As pessoas falam muito em mudar o mundo, né? Mas a gente esquece que o mundo é feito de pessoas e que qualquer mudança significativa lá fora começa aqui dentro. Então, hoje é segunda-feira, não sei se é o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas hoje é segunda-feira, e segunda-feira é o Dia Internacional dos Recomeços, né? Quem larga dieta começa na segunda-feira, quem larga atividade física começa na segunda-feira. Então vamos usar a segunda-feira e essa energia de recomeço para a gente estabelecer uma reforma interna nas nossas próprias vidas, observar os nossos próprios comportamentos e parar de apontar o que o outro tem que fazer. O outro ele é só um espelho daquilo que existe dentro da gente. Então, a menos que você tenha feito absolutamente tudo o que você pode para você criar um mundo no qual você quer viver, você não tem moral para falar de mais ninguém. Então, namastê, muito obrigada. Grande semana para todos vocês. Um beijo e até a próxima.